Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do PJ Calc do zero à liquidação sem sofrimento. Hoje vamos calcular uma verba de dano moral, ok? Então vem comigo lá para o PJ Calc. Vamos em novo. Primeiro passo, cadastrar os dados, né? Se você tiver o número do processo, você coloca. Então vamos calcular, vamos preencher aqui. Se tiver CPF, vocês colocam, tá? Aí vocês vão pôr os dados que constam no processo. Que você tiver em mãos, vocês colocam, tá bom? Aqui. Nome da parte, vai preenchendo todos os dados que vocês tiverem em mãos, tá? Importante CNPJ da empresa, né? Os dados que constam no cabeçalho aqui do processo, né? Os dados do processo você tem que colocar tudo. Se você tiver em mãos, vocês coloquem. Aqui no caso eu tô pondo apesar de ser um caso real, as informações aqui não são, tá? Belezinha? Então vamos à segunda etapa aqui, que é preencher a cidade, essas coisas são importantes e não podem ficar sem colocar, porque a PJE nem aceita. Tem uns campos obrigatórios e outros não, tá? Apesar de que tem alguns campos que não são obrigatórios, mas é muito importante na hora de fazer o cálculo. Dá agilidade para vocês depois. Então, um exemplo é os dados do advogado. Se você tiver uns honorários para calcular, você já deixa preenchido, ok? Aqui a última remuneração é R$1.000. E vamos salvar. Aqui não vai ter hora extra, isso aqui é para carga horária de hora extra, mas fica no padrão do sistema aqui também. E vamos salvar, ok? Aqui nesse caso a condenação foi de indenização por dano moral, indenização, aviso prévio, férias, 13º, diferença de FGTS, tá bom? Então vamos preencher o que é importante que a gente vai usar aqui, tá bom? Aqui a gente vai precisar pôr o histórico salarial, que aí vocês vão em novo, salário pago, de 1 de 2015 a 3 de 2016, 905. E vamos adicionar no outro período R$1.000 até o final do período do cálculo aqui, que é 11 de 2016. E salvamos, ok? Preenchido. Lembrando aqui que as verbas condenatórias têm diferença de FGTS. Então, como a gente já calculou aqui, registramos aqui o histórico salarial, a gente precisa deixar apontado o fundo de garantia, ok? Então, vai ser analisado no processo, vocês vão fazer o levantamento de acordo com o relatório do extrato, e aqui nesse caso o que ficou faltando de fundo de garantia eu vou marcar, porque apesar de ser a gente calcular o dano, explicar como que é o dano moral aqui, tem outras verbinhas para ser calculado que eu vou aproveitar e vou calcular junto com vocês. Aqui no fundo de garantia a gente clica e vamos deixar selecionado aqui o mês faltante, tá? Que é o mês 7, 8,
mês 7, deixa eu ver aqui no meu resuminho, mês 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9, 10. Aí marca aqui. O resto que não estão marcados é porque foi recolhido no período certinho, ok? E vamos salvar. Vamos salvar e vamos às verbas. Então aqui a gente vai por expresso e aqui no caso as verbas condenatórias foram 13º, aviso, férias e indenização por dano moral, ok? E vamos salvar. 13º, já vem no padrãozinho o período que é para ser calculado. Aqui a gente consegue ver qual que foi a condenação e foi só do período de 2016, então aqui a gente deixa desclicado para ele calcular somente o do mês 11 de 2016, ok? Na verba, na condenação deixou bem claro que é integral, é o do ano de 2016, então aqui a gente vai mudar para 12, tá? Porque o sistema, como é menos de 15 dias aqui, ele não conta o mês completo, mas quando tiver muito claro na sentença que é para ser integral, aí a gente muda. Se só pediu para calcular 13º proporcional e não pôs os avos que era para calcular, a gente deixa no padrão porque ele calcula automático. No caso aqui, mesmo sendo no automático aqui deu 11 meses, levando em consideração a projeção do aviso, na sentença ficou bem claro que é para calcular 12, então a gente tem que colocar 12 ali, tá bom? O aviso, ok, as férias a mesma coisa, tá? Aqui vai ficar no padrãozinho e as férias aqui a gente vai mudar porque também foi pago este aqui e é só proporcional. E a proporcional também foi integral do ano de 2016. E não sei porquê, né? Deu 12 aqui, não observaram esses 11 dias e no sistema ele calcula bem certinho, tá? Então, mas a gente tem que levar ao pé da letra quando está na sentença, ok? Então, aqui é 12 meses, está bem claro lá que são 12 avos. Dano moral. O importante aqui, chegamos na indenização do dano moral. Lembrando que a indenização do dano moral, a data que se põe aqui, ó, é a data da condenação. Se foi na sentença, se foi no recurso, então tem que ficar atento que data que foi da condenação, ok? Então aqui eu tenho a data e vamos colocar a data que foi a condenação, que foi na sentença. Nesse caso teve recurso, foram outras verbas aí, o recurso tiraram, né, no recurso tiraram algumas verbas, então acabou sobrando só isso mesmo. A data da sentença, vou pegar aqui, espera um minutinho. Deixa eu pegar a data da sentença que ficou faltando aqui no meu relatório. Peraí. Ok. Data da sentença 16/4 de 2018. 16/4 de 2018. E o valor da sentença aqui no caso foi 15 mil, tá? Que foi de dano moral. E vamos salvar. Ok, aqui 16/4 de 2018. 16/4, não deu um erro aqui, peraí, deixa eu ver. O que eu pus na data inicial aqui? Ah, tá. Quando dá esse erro aqui, ó, pessoal, é bom dar isso, é onde vocês têm que ficar bem atento. Quando a gente põe a data da condenação, que é 16/4 de 2018, e põe para salvar,
ele vai mostrar aqui, ó, tá? Que a data não está de acordo com a data da demissão. Então, quando tem uma verba para frente da data de demissão, a gente precisa ir no dados dos cálculos, ir nos parâmetros do cálculo e limitar. Por isso que tem esse campo aqui, ó, limitar cálculo. Aí aqui a gente põe a data que a gente quer calcular, ok? Porque essa data ultrapassou a data da demissão, tá vendo? Então, e aqui a data de demissão e o ajuizamento está mesmo porque foi uma rescisão indireta, ok? Então, por isso que está mesmo a data aqui. E aí ganhou o dano moral, e quando tem o dano moral, a gente tem que pôr a data correspondente aqui para limitar o cálculo, senão o sistema não consegue fazer a leitura e salvar. Ok? Agora voltamos lá e vamos pôr a data correta no dano moral. Então, às vezes a gente vai calcular o dano moral, dá erro porque está faltando aquele campo ser preenchido. Essa é e vamos salvar. Beleza? Aqui aí precisa regerar e salvamos. Correto? E vamos na contribuição. Aí que mais? Teve fundo de garantia aqui, tá bom? Nessas verbas rescisórias aqui teve multa de 40% de fundo de garantia. E como teve um saldo de fundo de garantia, também é sobre o montante do fundo de garantia, tá? Então, vamos ver do levantamento. Vamos ver quanto que foi de levantamento. Nesse caso, houve um levantamento de fundo de garantia de 1.000. A data foi 20/3/2017. 1442,16. Nesse caso, o que acontece? Por que a gente preenche isso aqui? Porque é para calcular a multa dos 40% sobre o saldo também. Então, aqui a gente precisa mudar sobre o devido, que a gente está calculando lá, mais o saldo. E vamos adicionar, ok? Então, o que o sistema vai fazer aqui no caso do fundo de garantia? Ele vai pegar aqueles meses faltantes que a gente selecionou aqui no histórico salarial, certo? Mês 7, 8, 9 e 10. Ele está buscando aquele fundo de garantia daqueles meses que não foi depositado. Pegando o fundo de garantia que estava depositado, que era o levantamento, tá? Pegando o fundo de garantia das verbas que a gente acabou de calcular, as verbas que entram, né, o fundo de garantia, somando tudo e jogando os 40%. Então, é essa leitura que o sistema está fazendo na hora de calcular o fundo de garantia, tá? Porque ele ganhou a multa dos 40% sobre o valor total do depósito que estava em conta e da diferença que não foi depositada e da diferença das verbas aqui, apuradinha aqui nas verbinhas rescisórias, tá? Então, vamos lá. E as verbas rescisórias, a gente volta aqui, ó, 13º tem incidência de fundo de garantia, todas as incidências dos encargos aqui, ele já vem no padrão, tá? O aviso tem aqui do fundo de garantia, tá? E aqui as férias não tem, porque a férias indenizada não tem nada, ok? Então, agora a gente, belezinha, fundo de garantia, a gente já incluiu o que tinha que incluir. E agora vamos para a contribuição social aqui. Vamos por aqui, a gente põe a contribuição social por atividade econômica. Então, vamos em ocorrência, regerar, vamos optar por opção aqui por atividade econômica e vamos ver qual que era a atividade econômica da empresa. A gente faz aquele a consulta com o CNPJ, ok? Tem que saber certinho para poder colocar o sistema buscar certinho a parte de cada um. Ele colocando a atividade, ele já busca certinho. Aqui no caso era transporte rodoviário coletivo, transporte coletivo de passageiros, sob regime de fretamento intermunicipal, e esse aqui, ó, tá?
atividade da empresa e é confirmar. Beleza, salvar, já salvamos aqui e está isso, já colocamos a contribuição social. Não tem honorário, não tem mais nada aqui. Nas custas também não vamos calcular nada, né? Então aqui a gente clica para não se aplica. E a correção, neste caso, foi TR, tá? A condenação foi TR e nos juros padrão. Ok? Aqui não tem correção pela Previdência, aqui também não, aqui limitar não, aqui sim, deixar pela Lei 11.941, que está na sentença, a correção pela trabalhista e salvamos. Pronto, agora é liquidar esse cálculo, ver se não tem nada de inconsistência, o parâmetro de quantidade foi alterado, beleza, ele está dando essa explicação aqui, porque o sistema ele fez o cálculo da proporcionalidade automático das férias e o 13º, tá? E o sistema fez certinho, tá, gente? Só que na sentença ficou bem claro que é 12 dozeavos para um e 12 dozeavos para outro, tá bom? Então teve que colocar manualmente, foi lá onde a gente mudou para o 12 e ele aponta que teve essa alteração aqui nisso, não tem problema nenhum. E vamos colocar a correção aqui, tá? A última tabela que tem atualizada no sistema, 31/3/2020, e vamos liquidar. Liquidamos, vamos ver o relatório como ficou. É isso, cálculo feito, tá bom? Aqui é onde informa a TR, os juros, os parâmetros que foram colocados de correção, e aqui vocês rodam para ver o resuminho do cálculo. E é isso. Ficar atento sempre quando for calcular a indenização de dano moral com a data da condenação. Se esse dano moral foi na sentença, é a data da sentença. Se esse dano moral foi em recurso, é a data do recurso. É a data que gerou a verba de condenação que vocês vão colocar no campo aqui e sempre limitar essa data lá na campo principal nos dados do processo, ok? Para poder fazer a atualização. Isso, por exemplo, se tivesse uma verba que fosse para frente dessa data também, você sempre vai pôr a data de mais alcance que precisa. Por exemplo, se tivesse uma estabilidade aqui e ela ultrapassasse aqui a estabilidade fosse até mês 8 de 2018, para calcular também precisaria pôr essa data lá. Então, vocês iam colocar a data de 8 de 2018, que vai englobar na limitação do cálculo, que não tem problema nenhum, tá bom? Então, é isso. Da indenização de dano moral, vocês têm que sempre ficar esperto e ligado com a data que foi gerada essa condenação, para vocês colocarem que a data da correção é a partir dali, e também incluir essa data lá no campo principal, nos parâmetros do cálculo de dados de cadastro do cálculo lá, ok? Então é isso, obrigada, até as próximas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o comentário aqui que a gente te responde, e acompanhe as nossas lives todas as quarta-feira às 18h18, teremos aula para vocês. Um grande abraço.